Daqui a pouco tempo estaremos vendendo esta casa e nos mudando para um condomínio de alto padrão, então é melhor você começar a procurar um novo lugar. Zombou Carrie, mãe de Lívia. Você não está pensando que vai receber um centavo da herança do nosso pai, está? Vamos fazer você abrir mão do seu direito a isso, entendeu? Minha irmã Laura me ameaçou. Seu rosto uma máscara horrível de crueldade. O namorado de Laura ficou de lado, seu riso apenas adicionando sal à ferida. Era insuportável. O funeral do nosso pai mal havia terminado, e eles ousaram falar assim. Você ouviu o pior absoluto. Não aguento mais isso. Estou cortando os laços com todos vocês. No momento em que gritei essas palavras, a campainha tocou. De pé, estava um homem que senti que já havia encontrado antes. Meu nome é Lívia, tenho 22 anos e estou prestes a me formar na universidade. Nada para se gabar, mas sempre fui muito determinada e paciente. Desde a infância até a universidade, sempre me concentrei silenciosa e diligentemente nos meus estudos. Mantive notas razoavelmente altas e tenho sonhos que quero realizar. Embora esteja satisfeita com minha vida diária, também tenho uma preocupação significativa. Lívia, desça agora, uma voz alta soou do andar de baixo. Com relutância, desci as escadas para encontrar minha mãe Karen e minha irmã Laura. Mãe, mana, o que foi? Eu estava estudando como de costume. Sua nerd, você ainda está estudando mesmo que a universidade esteja quase acabando? Que trabalhadora dura, aqui estava rindo a minha irmã Laura, uma beleza como nossa mãe. Ela é extravagante e até foi uma modelo popular no passado. Agora está desempregada sob pretexto de ajudar em casa. Vamos fazer compras. Você deve lavar os pratos e as roupas. Não se esqueça de passar direito, ok? Também estamos sem detergente e outras coisas, então você deve ir ao supermercado. Minha mãe ordenou calmamente que eu fizesse o trabalho doméstico, sabendo que ela ficaria furiosamente zangada se eu respondesse. Respondi silenciosamente. Ok. Saí de casa estressada ao extremo, com espírito elevado. Preciso seguir com isso, murmurei enquanto começava a limpar a bagunça que eles deixaram para trás. Minha mãe, uma ex-rainha da beleza, tem gostos extravagantes e adora luxo. Ela sempre favoreceu minha linda irmã enquanto me ignorava, já que não sou tão bonita. Além disso, eles sempre me jogaram trabalho doméstico e outras tarefas como se eu fosse a empregada deles. Minha irmã se aproveitou disso e fui oprimida por eles desde pequena. No entanto, tolerei porque, afinal, somos família. E então meu telefone tocou. Quando olhei para a tela do meu telefone, estava escrito pai. Alô, pai, faz um tempo, pude perceber que minha voz tinha se iluminado. Oi, Lívia, faz um tempo, você está bem? Estou ótima, e você, pai? É noite aí, certo? Como está o trabalho? Gostaria de dizer que estou bem, mas tenho tido dores de cabeça ultimamente. Estou planejando ver um médico em breve. Como estão seus estudos? Graças a você, tudo está indo bem, estou estudando muito para alcançar meu sonho. Essa é minha garota, você sempre foi tão diligente. Lembre-se do que eu sempre digo, seja justa e gentil, certo? Não se preocupe, estou fazendo o meu melhor. Essa é minha Lívia. Trarei muitos presentes quando eu voltar para casa na próxima vez. Depois dessa conversa, desliguei o telefone. Para ser franca, minha família é bem de vida. Isso se deve em grande parte ao meu pai, Hector, que tem viajado pelo mundo a trabalho desde jovem. Embora ele estivesse frequentemente fora de casa, ele era gentil comigo e me enchia de amor sempre que tínhamos a chance de nos encontrar. Eu o adorava profundamente. No entanto, para minha mãe Karen e minha irmã Laura, ele não passava de um caixa eletrônico. A dura verdade era que elas viviam luxuosamente com o dinheiro que ele ganhava. Seja justa e gentil, Lívia, ele dizia. Sua presença era sempre nutritiva e de apoio. Ele era meu alicerce, e é por isso que consegui me manter forte até agora. Vários meses depois, logo após me formar na universidade, ocorreu um evento aterrorizante. Lívia, papai teve. Karen invadiu meu quarto, seu rosto pálido como um fantasma. Aparentemente, meu pai havia desmaiado no aeroporto assim que voltou para casa e foi levado às pressas para o hospital. Ao ouvir a notícia, Laura, Karen e eu fomos imediatamente para o hospital. Lá, meu outrora forte pai estava fraco e indefeso. Suspeitamos que ele teve um derrame, o médico nos informou. Apesar do tratamento intensivo, meu pai mal melhorou. Para ser específica, ele ficou com paralisia física severa e uma deficiência de fala, incapaz de se levantar ou conversar adequadamente.
Para cuidar do meu agora dependente pai, decidi colocar meus sonhos em espera e dedicar-me aos cuidados dele em casa. Previsivelmente, Karen e Laura o ignoraram completamente, tratando como se fosse inútil. Elas nem sequer ajudaram nos cuidados, muito menos vieram vê-lo. Mãe, Laura, se vocês ajudarem a cuidar do pai de vez em quando, tenho certeza de que ele ficaria muito feliz. Implorei. No entanto, a resposta delas foi sempre a mesma. Estamos muito ocupadas. Deixamos os cuidados do pai para você. Papai, foi um dia adorável hoje, eu dizia a ele. Obrigado, ele se esforçava para responder. Estudei e aprendi sobre cuidados. Certifiquei-me de que ele pudesse ver lá fora, mantendo as cortinas abertas, alimentando com refeições especialmente preparadas e arranjando flores frescas todos os dias. Embora tivesse a ajuda de cuidadores profissionais, fiz tudo o que podia por ele com todo o meu coração. Lembrando-me do meu pai que havia trabalhado tanto por nós e nos enchia de amor, eu estava desesperada para fazer tudo. Sempre que os tempos ficavam difíceis, eu recordava as palavras do meu pai. Lívia, sempre seja justa e gentil, e cada vez que ele dizia isso, me dava força para continuar. Um dia, ouvi Karen e Laura sussurrando na casa. Graças ao dinheiro do seguro do papai, consegui comprar aquela bolsa que queria, disse Karen. Eu sei, né? Obrigada, papai. Talvez eu deva comprar uma carteira nova também, acrescentou Laura. Eu segurei a vontade de gritar com elas e continuei ouvindo, apenas para ouvir Karen dizer algo ainda mais chocante. Se o papai morresse, receberíamos alguns milhões do seguro de vida e da herança. Ele tem economizado através do trabalho e investimentos. Uau, mãe! Devíamos comprar um condomínio de luxo, e meu namorado poderia morar com a gente. Eu queria que o papai morresse logo. Eu não aguentei mais e saí da cena. Meu pai estava lutando para sobreviver. No entanto, elas estavam gastando dinheiro do seguro dele e sonhando com um condomínio de luxo com a herança, desejando que ele morresse logo. Eu senti vontade de vomitar de raiva e desespero. Na realidade, minha mãe e Laura estavam vivendo extravagantemente recentemente, comprando itens de marca e até nos deixando para trás para fazer viagens ao exterior. Mas não havia como eu contar ao meu pai, que já estava tendo um momento tão difícil. Não queria entristecê-lo. Fingindo que não havia ouvido a conversa de minha mãe e Laura, me dediquei a cuidar do meu pai. Muitos amigos e conhecidos vinham frequentemente visitá-lo. Todos o amavam. Lembro-me particularmente de um homem mais velho, de terno e óculos, que vinha frequentemente. Eu não estava presente, mas ele provavelmente era um executor da empresa do meu pai ou algo assim. Ele sempre me cumprimentava com uma reverência quando me via. Eu ficava feliz que meu pai fosse amado, e nos dias em que ele recebia visitas, seu rosto parecia mais alegre. Eu pensei que esses dias continuariam, mas alguns meses depois, meu pai teve uma recorrência do derrame e faleceu repentinamente. Eu chorei, agarrado ao corpo do meu pai, que não falava mais. Até minha mãe e Laura derramaram lágrimas dessa vez, lamentando a perda do meu pai. O que se seguiu foi um turbilhão. Houve um velório e um funeral a serem realizados. E claro, minha mãe, a principal enlutada, não fez nada, nem Laura. No final, eu tive que passar por todos os procedimentos sozinha, correndo apressadamente. O velório terminou e muitas pessoas compareceram ao funeral, com numerosas flores chegando também. Ver o caráter e a popularidade que meu pai tinha em vida me trouxe algum conforto. No funeral, vozes chorosas ecoavam e meu pai, com um rosto sereno, embarcou em sua jornada. Na noite do dia em que os primeiros 7 dias se passaram, eu finalmente comecei a me recuperar um pouco da tristeza. Enquanto eu estava limpando no 7º dia, minha mãe e Laura me chamaram para a sala de estar. Ao lado de Laura estava um homem que dizia ser seu noivo. Como Laura, ele parecia bem, mas, dado seu antigo trabalho como stripper masculino, sua frivolidade interior era evidente. Aparentemente, seu nome era John. Então, sobre a herança do pai, minha mãe começou e eu tive um pressentimento terrível. Então minha mãe, rindo desdenhosamente, disse algo ultrajante. Vamos receber muito da herança do seu pai, então decidimos vender esta casa e morar em um condomínio de luxo. Então você deve sair. Mãe, faz apenas uma semana que o papai faleceu e você já está falando sobre a herança e o condomínio de luxo? Já assinamos o contrato. É um prédio novo e alto. Você já assinou? Quando foi isso? Há cerca de um mês, acho. Um mês atrás, mas o papai ainda estava bem. Ele estava praticamente morrendo. Ele tinha muito dinheiro, então vai dar tudo certo. Minha mãe era egoísta como sempre. Laura continuou. Sim, é isso mesmo.
O condomínio de luxo é para mamãe, para mim e para meu noivo, então você é o incômodo. Você deveria se apressar e encontrar um apartamento simples, tá bom? Até você, mana, está falando sério? Claro, nem pense em receber qualquer parte da herança do papai. Vamos fazer você renunciar a isso, entendeu? Laura se aproximava de mim com uma expressão aterrorizante, e ao lado dela, seu noivo ria. Ver a herança do meu pai no canto do meu olho me sufocava. Era demais. Eles tinham a ousadia de dizer essas coisas antes mesmo do luto pelo meu pai terminar. Vocês são as piores. Não aguento mais. Estou cortando os laços com vocês duas. Na verdade, nos sentiríamos aliviadas se você cortasse os laços conosco. Minha mãe e Laura riram de mim. Cerrei os punhos e comecei a tremer. Nesse momento, a campainha da frente tocou. Endireitando minha respiração trêmula e enxugando minhas lágrimas, abri a porta pensando que poderia ser um visitante tardio. Boa noite, meus pêsames pela sua perda, disse o homem que curvou profundamente a cabeça na entrada. Era o homem de meia-idade de terno e óculos que frequentemente visitava meu pai. Muito obrigada, por favor, entre. Quando estava prestes a convidá-la a entrar, o homem apresentou seu cartão de visita. Por favor, verifique isto. Meu nome é Marlon. Sou advogado designado pelo seu pai. O cartão de visita realmente pertencia a um escritório de advocacia e, embora não tivesse notado antes, um distintivo denotando como advogado brilhava em seu peito. Um advogado? Eu fiquei surpresa. Minha mãe, Laura e o namorado dela saíram de trás. O que está acontecendo? O que um advogado quer de nós? O Dr. Marlon respondeu à expressão cética da minha mãe. Vim para discutir a herança do seu marido. Podemos conversar por um momento? Ele sentou-se na sala de estar. Minha mãe sentou-se diretamente em frente a ele, e Laura e seu namorado sentaram-se ao lado dela. Acabei sentando-me do lado, de frente para eles. Sozinha, o Dr. Marlon tirou vários documentos de sua bolsa, olhou para nós e então começou a falar lentamente. Primeiro, posso ler o testamento do seu marido? Aquele homem mal podia se mover ou falar, e ainda assim ele deixou um testamento. Continue com isso, por favor. Minha mãe falou em um tom irritado. Então, permita-me ler. O Dr. Marlon disse em voz baixa. O testador, Hector, legou o seguinte. O testador deixa todos os bens pertencentes a ele para sua segunda filha, Lívia. Um momento de silêncio caiu sobre a sala. O testador designa o seguinte como executor do testamento, mas antes que Marlon pudesse continuar lendo, Laura interrompeu. Espere um minuto, o que você disse? O testador designa. Não, a parte antes disso, deixe-me ler novamente. O testador, Hector, legou todos os bens pertencentes a ele para sua segunda filha, Lívia. O que isso significa? Minha mãe, Karen e Laura exclamaram em uníssono. Eu estava tão chocada que não conseguia respirar e tudo que eu podia fazer era olhar em estado de choque. Marlon continuou. A seguir, lerei o pós-fácil do testamento. Olhando para mim, ele disse, em outras palavras, esta é a última mensagem do seu pai. Eu ouvi em silêncio enquanto ele lia. Lívia, você desistiu dos seus preciosos sonhos para cuidar de mim. Eu não pude prestar muita atenção em você porque estava sempre trabalhando, mas realmente agradeço. Graças a você, eu pude partir em paz e realizado. Ao ouvir as últimas palavras do meu pai por meio do Dr. Marlon, lágrimas começaram a brotar em meus olhos. Lívia, sempre seja gentil e correta. Eu sei que você pode fazer isso. Seu pai sempre estará cuidando de você. Por favor, seja feliz. Tudo que eu podia fazer era soluçar na frente deles enquanto minha mãe e Laura faziam um grande alvoroço. O que isso significa? Então a herança vai toda para ela? Sim. O que acontece com o nosso dinheiro? Em resposta ao seu tumulto, Marlon lançou um breve olhar para elas. Vocês duas não foram mencionadas. A propósito, Lívia também é a única beneficiária do seguro de vida. O que você está falando? Você acha que isso é permitido? Minha mãe ficou vermelha, pronta para explodir a qualquer momento. Isso mesmo, não existe algo chamado cota legítima que deve ser garantida à esposa e aos filhos, certo? Laura inclinou-se para a frente ansiosamente. Você está se referindo à reserva legítima. De fato, vocês têm o direito de reclamar a reserva legítima da herança que Lívia receberá. Dr. Marlon disse de maneira factual, claro.
Mamãe parecia estar voltando ao seu estado habitual, mesmo que haja um testamento. Se o conteúdo for injusto, você pode reivindicar uma parte da herança prescrita pelo Código Civil. No entanto, o Dr. Marlon continuou. Hector nos contratou para investigar o fato de que você, Karen, e você, Laura, estavam vivendo luxuosamente com dinheiro de Hector e esbanjando dinheiro do seguro. Os olhos de Karen e Laura se arregalaram de espanto. De fato, você comprou um apartamento em um condomínio de luxo e um carro, e gastou bastante em clubes de anfitriões e viagens ao exterior. Todas as tarefas de cuidar e os afazeres domésticos foram deixados para Lívia sozinha. Além disso, houve até comentários desejando a morte de Hector. Meu pai sabia de tudo, ele sabia de tudo, mas fingiu não saber. Isso é, minha mãe gaguejou. Marlon respondeu calmamente. Nesse caso, é improvável que a distribuição da herança seja considerada injusta. Mesmo que você leve ao tribunal, é muito improvável que você consiga reivindicar algo. Claro, você pode tentar, se desejar. Eu serei o adversário que você enfrentará. O rosto da minha mãe ficou azul pálido. Isso é ridículo. Minha irmã também murmurou. Quando o Dr. Marlon estava saindo e eu acompanhei até a entrada, ele disse: Lívia, você cresceu e se tornou uma pessoa admirável. Seu pai sempre falava de você com tanta alegria. É mesmo? Eu fico muito feliz em saber, eu respondi. Seu pai e eu nos conhecemos desde jovens e tive a honra de assumir esse pedido. Seu pai sentia que era muito leniente com as outras duas, mas acredito que ele encontrou paz, sabendo quão bem você se saiu, disse ele, seus olhos brilhando com um sorriso caloroso. Eu fiquei tão emocionada que lágrimas surgiram novamente. Por favor, viva uma vida feliz de agora em diante. Você sabe que sempre estarei aqui para ajudar. Ele me deixou com essas palavras e eu continuei curvando-me profundamente para ele. Um ano depois, com a ajuda do Dr. Marlon, consegui dar todos os bens do meu pai. Quanto a minha mãe e irmã, minha mãe, incapaz de pagar os empréstimos para o condomínio de luxo, acabou vendendo o carro caro e os produtos de grife, e eventualmente depois de algum tempo indo à falência. Minha irmã, por outro lado, foi rapidamente abandonada pelo namorado quando ele soube que ela não herdaria nada. Ouvi dizer que agora ela está vivendo com minha mãe e trabalhando meio período. Elas me ligaram por um tempo, mas eu continuei respondendo, cortei os laços com vocês. Por favor, entre em contato através de um advogado. Achei que era isso que meu pai queria também. Agora elas não me contatam mais. Quanto a mim, usei a herança do meu pai para frequentar a faculdade de Direito que eu havia desistido. Originalmente, eu queria me tornar uma promotora para cumprir as palavras do meu pai, sempre seja gentil e correta. Mas agora meu sonho mudou. Depois de trabalhar com Marlon, que me salvou no meu momento de necessidade e forneceu um apoio inabalável, comecei a admirar a advocacia. Então agora estou estudando muito para me tornar uma advogada. Desejo fortemente me tornar uma advogada como Marlon, que é sempre justa e gentil.